Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem à sua casa, à sua família, à sua igreja doméstica. Estamos mais uma vez reunidos agora no mês de abril para o nosso Dia da Palavra, ou seja, uma catequese para adultos, para que a família conheça um pouco mais o que a palavra nos fala em relação ao amor de Deus para com todos nós. E claro, estamos desde o ano passado, 2020, agora 2021 também, com os profetas, ou seja, compreendendo um pouco melhor a linguagem de Deus através desses homens que se doaram, que compreenderam o amor de Deus e com a própria vida eles passam também através da mensagem e do testemunho a palavra de Deus para as pessoas que estão buscando também uma nova caminhada, um novo conhecimento para a vida. E para então iniciarmos com o campo da oração, eu vou rezar para nós o Salmo 8, que ele fala um pouco desse amor de Deus para com todos nós. Muitas vezes nós somos ingratos com Deus, nós não reconhecemos o amor que Ele tem por nós e esse Salmo vai nos retratar quem nós somos. Algo muito pequeno, mas que Deus tem um olhar muito grande, muito profundo para a nossa conversão. Então rezemos o Salmo 8 para que a graça de Deus possa estar habitando em nós neste dia da palavra, agora do mês de abril de 2021. Ó Senhor nosso Deus, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois se eleva a Tua magnificência acima dos céus. Da boca das crianças e dos lactentes, suscitastes o louvor diante dos Teus adversários, para acabar com o inimigo e também com o vingador. Quando vejo Teus céus, obra de Teus dedos, a lua e as estrelas, as coisas que criastes. Que é o homem, Senhor, para dele lembrares, o filho do homem, para que o visiteis? Tu o fizestes pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste acima das obras de tuas mãos. Tu sujeitastes aos teus pés todas as ovelhas e os bois, além de todos os animais do campo, os pássaros do céu e os peixes do mar, e todo ser que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito me alegra estar com você na sua casa, na igreja doméstica, para que nesse mês de abril Deus possa vir até nós através do Dia da Palavra, que também, como disse no início, é uma boa catequese para que a família possa restaurar o conhecimento da Palavra de Deus e, claro, uma vez que se restaura esse conhecimento, coloca ele em prática no dia a dia. E é esse meu desejo enquanto pároco, que você possa com a sua família, com o seu lar, que é a igreja doméstica, pela Palavra de Deus, voltar a reconhecer o amor de Deus na vida. Temos hoje então a passagem do profeta Isaías, do capítulo 29, versículos 13 até o versículo 24, que tem esse tema: o Senhor conhece os corações. Portanto, nossa palavra hoje será direcionada para essa frase, esse título: Deus que conhece o nosso coração, consequentemente, claro, nossas fraquezas, nossos anseios, ou seja, a vida toda deve ser sempre um campo de oração, pois Deus conhece as nossas intenções, nossas inclinações. Ouçamos então o que a palavra nos fala, para que a partir dela façamos uma reflexão para vermos, sentirmos o amor de Deus pela sua palavra. Por isso diz o Senhor: esse povo se aproxima de mim só com a boca e me honra só com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. E seu temor para comigo é como um preceito humano, aprendido de rotina. Por isso, continuarei a surpreender esse povo com uma grande e espantosa maravilha. Aí, a sabedoria dos seus sábios perecerá e a perícia dos seus peritos se esconderá. Ai dos que, nas profundezas, tentam esconder do Senhor os seus propósitos, e cujas obras são feitas no escuro, dizendo: quem nos verá e quem saberá? Que pensamento perverso! Acaso o oleiro vai ser igualado ao barro? Pode uma obra dizer ao seu autor: não me fizeste? Ou a estátua dizer ao escultor: tu nada entendes? Porventura não sucederá que, daqui a muito pouco, o Líbano será transformado em jardim e o jardim será considerado um bosque? Naquele dia, os surdos vão ouvir,
as palavras do livro e sem névoa nem escuridão, os olhos dos cegos vão se abrir. Os humildes terão sempre mais alegria no Senhor e os mais pobres exultarão no Santo de Israel. Pois acabou o prepotente, o zombador já não existe e foram eliminados os que espreitavam para fazer somente o mal. São aqueles que, por uma palavra, incriminam uma pessoa, armavam ciladas ao defensor do tribunal e com falsos testemunhos condenavam os homens justos. Por isso mesmo, assim fala o Senhor à casa de Jacó, ele que redimiu Abraão. Jacó não mais será envergonhado, não mais ele vai coroar o rosto, pois ao verem as obras de minhas mãos, hão de santificar em seu meio o meu nome. Sim, hão de santificar o Santo de Jacó e tremerão perante o Deus de Israel. Os de espírito errante conhecerão a sabedoria e os murmuradores aprenderão a lição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, é com essa palavra que Deus hoje vai nos instruir sobre o seu amor para com todos nós. Nós bem sabemos que todo encontro com Deus, ele deve ser muito verdadeiro, deve ser amplo, ou seja, uma amplitude de tal forma que abranja toda a minha vida, toda a minha família, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. E claro que essa palavra hoje vem nos nortear no que diz respeito a buscarmos esta abrangência, ou seja, conhecermos um pouco mais esse Deus que vem até nós, apesar de nossas grandes fraquezas, nossas grandes misérias. Eu considero que o nosso encontro com Deus deve ser muito marcante. Aqui eu coloquei, por exemplo, 3 encontros, 3 pessoas, 3 personagens, para vermos que o encontro ele deve ser algo que realmente vai marcar a vida da pessoa. Então, por exemplo, quando fala no versículo 13, constata que as pessoas se aproximam de Deus de uma maneira muito superficial. Isso é um fato que nós olhamos desde o Antigo Testamento, quando muitas pessoas se aproximavam de Deus apenas por coisas superficiais, ou seja, muitas vezes queriam ganhar algo em troca. Por exemplo, quando Jesus fez o milagre de multiplicar os pães, ali, claro, já o Novo Testamento, o que se percebe ali? Todo mundo queria que ele fosse o rei, porque pensavam assim, se esse homem consegue transformar essa quantidade muito pequena em pães, ou até mesmo algo que não está no dia a dia, mas em alimento, nós nunca mais passaremos fome. Portanto, quando ele transformou quase nada em alimento para todas as pessoas e sobraram ainda muitos e muitos cestos de pães, disseram, venha ser o nosso rei. Jesus, claro, percebendo o coração de cada pessoa, que ele conhece o nosso íntimo, ele rapidamente foi para outra margem. Como quem diz, não, o meu reino não é desse mundo. Vocês não querem a minha pessoa, a minha presença. Vocês querem o quê? Que eu possa saciar todas as vossas necessidades físicas, mundanas. E eu não estou aqui para isso. Portanto, esse encontro ele foi muito superficial. Mas o encontro que marca, que é profundo, que é verdadeiro, ele deve entrar profundamente em nossa vida, em nossa história. Aqui, por exemplo, nós conhecemos a transformação que foi a pessoa de Saulo, que até então, até a sua conversão, tinha esse nome Saulo, depois passou a ser chamado então de Paulo. Qual foi o intuito desse encontro? Claro, da parte de Deus, uma conversão verdadeira. Deus viu esse homem com muita potência, um homem muito conhecedor de todas as coisas, mas que estava com o coração fechado. Estava com o coração, como diz a leitura de hoje, como que escamas, nos olhos, no caso. Não conseguia ver claramente. Então Deus fala, eu vou abrir o coração deste homem. Ele fará tanto bem para a nação, pelo que ele é e pelo que ele pode ser quando ele aceitar essa caminhada nova. Então, conhecemos a história, o sol do meio-dia vem até Paulo, até Saulo, aliás, ele cai do cavalo, ele não consegue entender o que está acontecendo, mas ele escuta a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, opa, algo diferente está acontecendo comigo. Não sou mais aquele Saulo que até então, um grande guerreiro, um grande soldado, alguém que estava perseguindo os que estavam buscando os valores cristãos. Agora, a leitura é essa. De perseguidor, Paulo passou a ser um
seguidor de Cristo. Aquele que vai então levar toda a sua vida e também os que estavam com ele para uma nova dimensão. Portanto, este encontro de Paulo, ele transformou profundamente a vida dele. Portanto, não foi um encontro superficial, com segundas intenções, ou até mesmo com falta de fé. Como bem sabemos, no tempo de Jesus existiam muitos e muitos profetas, mas todos, ou uma boa parte, era falso. Pessoas que não estavam abrindo a sua vida para Deus trabalhar nele e eles pudessem trabalhar então com a comunidade. Portanto, esse encontro de Paulo ele vai nos mostrar, vai nos nortear como deve ser também a nossa transformação, a nossa conversão. Então Paulo, ele passou a ser um grande homem, como bem sabemos, fez suas grandes 4 viagens, todas para levar a palavra de Deus, ou seja, transformou profundamente e radicalmente a sua vida. A outra conversão que eu coloquei aqui como um encontro verdadeiro é a de Zaqueu. Alguém que cobrava impostos, alguém que tirava dinheiro das outras pessoas, de maneira muito injusta, como ele mesmo fala. Depois disse: Senhor, eu retribuo 3, 4, 5 vezes mais aquilo que eu roubei, mas eu quero entrar na história como um homem justo. E fez de tudo para ter esse encontro com Cristo. E assim Cristo disse: hoje a salvação vai entrar em tua casa. Não porque eu estou aqui enquanto Jesus, enquanto Filho do Homem, claro, em primeiro lugar isto, mas principalmente porque você aceitou essa conversão, Zaqueu. Então eu vim trazer a vontade de Deus para que o seu coração tenha a partir de agora esta mudança. Mas meus irmãos, vejam um detalhe muito importante. Essa conversão partiu de quem primeiro? Claro, da pessoa de Zaqueu. Porque Deus nos dá esta competência humana do discernimento, de olharmos nossas vidas e dizermos: nossa, como eu estou deixando tudo de lado, como eu não estou buscando a Deus. Então, pelo discernimento, eu falo: não, eu agora quero mudar. E foi o que fez Zaqueu. Discerniu, fez uma caminhada, mudou, e esse encontro foi para transformar radicalmente também a sua vida. O outro encontro que aqui eu cito é o da Samaritana também, que todos nós com certeza conhecemos muito bem, que ele é muito comentado em muitas missas durante o ano e também em algumas palestras, quando nós estamos em alguns encontros. Esse tema da Samaritana sempre vem para nós, para nortear nossa relação com Deus. A mulher que está no poço de Jacó, pegando água, e esta água ela vai levar, claro, para os seus, só que todos os dias ela tem que fazer esse trajeto. Aí um dia ela chega e lá está então Jesus. Uma samaritana com um judeu. Não podiam se conversar pelas leis, pela própria intriga da região também entre eles. Ainda mais também um homem e uma mulher naquele tempo, ainda mais sendo estrangeiros, não se conhecendo, aliás, eles não podiam conversar. Mas Jesus começa esse diálogo, porque ele sabe que essa mulher precisa e ela buscaria com certeza uma conversão de vida se pudesse, mas não conhecia até então. Ele começa a pedir água e ela começa a refutar essa água que ele pediu, como quem diz: tu que és um judeu, vais pedir água para uma samaritana? Uma mulher que está aqui nesse poço de Jacó em pleno meio-dia? Esse meio-dia a gente repete ele também na conversão de Paulo, é que chamamos do sol do meio-dia, que significa a ação de Deus no homem, quando ele procura uma mudança. Mas Jesus, ele olha para essa mulher com misericórdia, como quem diz: olha, você vem aqui todos os dias. Esta água que você pega não sacia a sua sede, mas eu tenho uma água que sacia toda a sede humana. Queres prová-la? Queres conhecê-la? Então a mulher, ela começa a ter essa perspectiva de mudança de vida também, a samaritana. Ela fala: Senhor, com o tempo, é claro, com o diálogo, Senhor, dá-me desta água. Ou seja, ela também deu esse impulso para a sua conversão. Então vejamos, nos 3 casos que eu citei, a conversão partiu das pessoas. Claro, com o intuito de Deus. Deus, conhecendo o coração, ele vai achar uma maneira de alguém chegar até aquela pessoa e dar esse passo inicial. E a pessoa, com a sua maturidade, ela percebe que tem que mudar e diz: eu quero mudar.
né? Assim como foi Paulo, assim como foi Zaqueu e assim como foi a samaritana. Nesses 3 casos, Deus agiu, mas a decisão da mudança foi de cada uma dessas personagens. Para dizer o quê? A conversão, ela acontece quando eu decido fazer um encontro verdadeiro com Cristo. Mesmo quando nossa vida parece estar em um vale de lágrimas, sofrimento, mas ali está sempre Deus querendo a nossa transformação. Outra dinâmica que Deus vem até nós é quando nós buscamos preencher a nossa vida com os seus valores. Aqui eu coloquei o exemplo de um sino. Todos nós conhecemos um sino, claro. Todos nós sabemos que ele emite um som. E por que eu pus a imagem do sino? Para vermos que na história da igreja como um todo, e também, claro, da humanidade, o sino ele tem sua variante verdadeira. Ou seja, toda vez que um sino ele faz um toque, ele nos transmite uma verdade a ser interpretada. Se você for, por exemplo, em Minas Gerais, cidade onde tem muitas e muitas igrejas e, consequentemente, muitos e muitos sinos, vai perceber que a cada 15 minutos, por exemplo, uma igreja ela solta um som de um sino, ou boa parte delas. Outras de meia em meia hora, outras de 60 em 60 minutos. Mas a questão é, cada sino nos transmite uma mensagem, ou melhor dizendo, cada badalada, cada momento ele nos transmite uma verdade. Por exemplo, se o sino toca de 15 em 15 minutos, eu posso muito bem saber que ali está dando a referência a uma hora. 9h15 vai tocar, por exemplo, as 9 vezes da hora e uma vez, um quarto de uma hora, 15 minutos. E assim então eu vou interpretando os sinais que eu vou ouvindo através dos sons. Quem mora ou já morou em cidade pequena sabe que o sino ele é essa referência para dizer quando alguém falece na comunidade. Toca-se o sino, todos já ficam com o ouvido alerta para escutar então qual vai ser o nome que será falado. Isso ainda hoje, 2021, existe, por exemplo, em muitas cidades pequenas. Então o sino é essa comunicação verdadeira porque ele transmite algo em seus sinais. Essa referência que eu fiz é para dizer o que, irmãos e irmãs? Que nós também temos que ter esse preenchimento com a nosso modo de ser. Ou seja, aquilo que sai do meu interior deve transmitir sempre o quê? Um valor. Aqui está você, enquanto pai, enquanto mãe, por exemplo, levar essa mensagem para os seus filhos. Ou seja, tudo aquilo que sai da sua boca com palavras ou também tudo aquilo que é remetido aos seus olhares em relação à educação dos filhos, deve sempre transmitir uma verdade do Evangelho. Jesus, que quando andava com os seus apóstolos, ele sempre interpretava a palavra de Deus com pequenas palavras ou pequenos gestos, para que todos compreendessem e perceberam que ali estava sim uma grande verdade do Evangelho. Um exemplo é quando Jesus chega onde estavam todos os apóstolos reunidos, menos Tomé. Quando encontra na semana seguinte, de imediato ele fala: Tomé, e vais acreditar só porque estás vendo? Felizes são os que acreditam sem estarem vendo essa realidade. Ou seja, a sua palavra preencheu aquele vazio que estava na vida de Tomé. E, consequentemente, Tomé começou a crer, a acreditar também. Então, o nosso interior deve transmitir essa verdade da ressurreição. O nosso interior deve transmitir também a verdade do nosso dia a dia, do cotidiano. Portanto, nossas palavras, quanto mais forem eficazes, mais Deus se fará presente em nossa vida e também, claro, naquilo que eu estou falando para a minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Portanto, sejamos como aqueles sinos que, ao tocarem, nós transmitimos muitas e muitas mensagens para aqueles que estão ao nosso redor. Quando o oposto acontece em nossa vida, ou seja, falamos e apenas barulhos, sinos tocando, ninguém interpreta nada, o que acontece? Aí eu comparo com Daniel, no capítulo 13, a questão da Susana, a filha de Joaquim, quando 2 senhores queriam entregá-la para a justiça, mas usando da mentira para com ela, dizendo: nós queremos estar com essa mulher, mas ela não quer estar conosco. Portanto, inventemos uma mentira, ela será punida, será morta de repente, dependendo do grau da punição, e nós seremos pessoas livres daqui em diante. E assim fizeram.
foram ter com ela, mas ela os dispensou, na verdade, quer dizer, não quis nada com eles, e eles disseram, olha, por você não querer estar conosco, inventaremos uma mentira e ninguém vai acreditar em você. E assim aconteceu realmente, inventaram a mentira, mas Deus, como toda a sua eloquência, mesmo com o profeta, é sempre a verdade, ou seja, sua palavra sempre nos transmite a verdade, Deus suscitou em Daniel, um jovem, uma força incrível em dizer, olha, eu não vou responder pelo sangue dessa mulher, a Susana. Como quem diz, ela é justa, esses homens que não são justos. E então pediu para que ele interrogasse os dois homens em separado. E assim aconteceu. Ao perguntarem para eles, aliás, para cada um deles, interrogando-os separadamente, perguntou onde aconteceu o fato, qual era a árvore que estava perto de vocês. E eles disseram, claro, cada um inventou uma árvore, consequentemente, era uma mentira. Então, eles foram apedrejados, eles receberam a punição e a mulher foi solta. Por quê? O sino que ela transmitiu era verdadeiro, ou seja, aquilo que veio do seu interior tinha consistência. Ela sempre disse, eu posso ser punida, mas a minha dignidade para com Deus está a salvo. E assim então Deus olhou para aquela mulher que contou com ele e ao mesmo tempo Deus fez com que a verdade prevalecesse através de Daniel. Leia depois em família o capítulo 13 inteiro de Daniel e veja essa bonita história que Deus transmite para nós, para confiarmos plenamente nele. Portanto, quando olhamos essa leitura de hoje dos capítulos 14 e 16, por exemplo, nós vemos a fidelidade de Deus e ao mesmo tempo a infidelidade dos homens, das pessoas. Quando olhamos a fidelidade de Deus, o que nós aprendemos? Primeiro, olhando desde o início, Deus foi fiel com todos nós quando criou o mundo e ali colocou então o quê? Tudo à nossa disposição. Adão e Eva. A infidelidade entrou quando? Quando a serpente, que é o diabo, a palavra diabo nós traduzimos dessa forma, diabolos, que vai então significar tudo aquilo que vem para dividir. Portanto, o diabo é aquele que vem para dividir o que está alegre, o que está buscando Deus. A família, por exemplo, que está unida, ele vem somente para dividir. Então ele dividiu esta comunhão de Adão e Eva com Deus, dizendo o quê? Olha, se vocês ouviram de Deus que não é para comer dessa árvore da sabedoria, estão enganados. Podem comer tranquilamente que nada vai acontecer com vocês. Ou seja, ele veio dividir a paz que Deus já tinha dado para com Adão e Eva. E eles então, com o livre-arbítrio que Deus também concedeu para eles e para nós, eles então comeram, buscaram essa árvore do conhecimento, da sabedoria e perceberam que criaram uma ruptura, que é própria então do demônio, do diabo, Uma ruptura, uma cisão, uma separação. E eles criaram essa separação para com a harmonia que Deus havia dado para eles. Esta aliança que Deus fez para conosco foi para quê? A nossa harmonia interior. Ao mesmo tempo, Deus vendo nossa fraqueza, Ele continuou ainda acreditando no homem, que é sua criatura. Ele é aquele que, como o oleiro, como mostrou a leitura também hoje, ele vai nos moldando a cada instante. A cada vez que nós erramos, Deus vai querendo nos moldar, nos preparar cada vez mais. Então Ele fez conosco uma nova aliança, que foi então seu Filho, enviando seu Filho ao mundo para nos salvar. Como quem diz, se até então profetas vieram, falaram e muitos se converteram, agora é tempo de criar uma nova aliança, onde o contato será direto com o meu Filho. E o meu Filho e eu, ou uma outra tradução seria eu e o Pai, o Filho e o Pai, nós somos um. Quem ver o Pai, ver o Filho e vice-versa, ou seja, eu estarei na presença e na pessoa do Filho também no meio da humanidade. E essa será então a minha aliança. Enviarei o meu Filho unigênito para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Portanto, irmãos e irmãs, Deus nunca desistiu de fazer conosco aliança. E a aliança é verdadeira. Não a aliança superficial, como muitos faziam com o próprio Deus, como disse no início dessa nossa palavra.
Deus faz uma aliança onde a consistência é o quê? A nossa obediência para com Ele. E por conta disso, Ele vem até nós através do quê? Dos sacramentos, que é uma presença muito bonita e constante de Deus para conosco. Todo sacramento nos eleva à dignidade do Criador. E claro, que todo sacramento nós temos essa aproximação, este encontro, esse convívio com o nosso Pai Criador também. Mas aqui eu quero me ater em especial no sacramento da confissão. Claro, são 7 sacramentos, cada um com a sua importância, cada um com a sua presença de Deus, mas em especial o sacramento da confissão, que é o quê? É Deus restaurando a nossa quebra para com Ele. É Deus olhando, observando nossas fraquezas, nossas limitações, mas Ele é aquele que veio para restaurar tudo o que estava quebrado. Portanto, quando nós pecamos, nós quebramos esse vaso de argila que somos, em verdade. Somos frágeis por natureza humana. Mas Deus, Ele não olha o quê? A nossa fragilidade. Ele olha a nossa vontade de crescer, de mudar. Ele tem piedade, com certeza, quando nós buscamos o erro. Assim como o filho pródigo, ele ficou enquanto pai, insistindo, não vai, fique aqui conosco. Aqui você tem tudo. Mas ao mesmo tempo ele deu o que? O livre-arbítrio. E o filho foi, gastou o que tinha, mas voltou na confiança. Portanto, a confissão é exatamente esse ponto. É Deus olhando nossas misérias, não nos julgando por elas, mas dizendo, esse meu filho vai voltar. Eu quero abraçá-lo, eu quero restaurar a sua vida, eu quero colocá-lo novamente na vida. Tanto que ele fala no finalzinho dessa passagem do filho pródigo, né? Esse meu filho estava morto e voltou a viver. Ou seja, o pecado nos dá esse sentido da morte. Por quê? Nos afastamos de Deus, nós criamos a ruptura que eu falei agora há pouco. Ou seja, agimos quase com essa mesma atitude do diabo, né? Separar a harmonia que estamos com Deus, quando buscamos conscientemente o pecado. O pecado é sempre assim. É algo que eu quero fazer, eu sei que é errado, eu tenho plena liberdade para fazer, ninguém está me coagindo a fazer aquela ação, mas eu sei que é muito grave o que eu estou prestes a fazer e que vai prejudicar uma pessoa. E eu vou e faço. Essa, então, é a matéria do pecado. É usar da minha plena liberdade para fazer um mal real para uma pessoa. Então, Deus olha para as pessoas dessa forma, com clemência, com misericórdia, mas, ao mesmo tempo, o que mais prevalece nele é o quê? Essa vontade da nossa mudança, de nossa conversão, nosso encontro verdadeiro, como mostrei agora há pouco, nesses 3 encontros, aliás, nesses 3 nomes no início da nossa conversa. A mudança deve ser real para que o Cristo se faça realmente presente em nossas palavras e atitudes. Portanto, Deus, Ele quer sempre restaurar aquilo que está quebrado. E o sacramento da confissão é exatamente isso. Pegar um vaso quebrado, restaurá-lo de tal forma que não fique mais aquelas rachaduras como em um vaso de verdade, mas uma nova criatura, um encontro novo, alguém que veio para somar realmente a partir daquele momento. Tanto que, quando alguém se confessa, todos os seus pecados eles ficam perdoados. A sua vida começa exatamente daquele ponto. A menos que você esteja lembrando de algum pecado na hora e por vergonha ou algo assim não queira contar, claro, aquele pecado ele permanece. Mas se na hora você está confessando, sabe que tem tantos outros pecados, mas não sabe quais são exatamente, e fala, Padre, somente isso, então esta é a minha confissão como um todo, quando o Padre dá a absolvição, por mais que você lembre-se depois, aqueles pecados esquecidos naquele momento, eles são todos perdoados, ou seja, Deus renova a nossa vida como um todo. Ou seja, essa nova aliança que Ele vem trazer para nós. Portanto, irmãos e irmãs, afastemos de nós todo o mal e toda divisão. Afastemos de nós todo encontro com Deus que seja superficial, não nos leva a nada, ao contrário, nos faz perder tempo. E é por isso que eu insisto nas minhas orientações espirituais que uma pessoa que busca Deus, que seja 2 minutos por dia, mas ela para tudo para fazer esse encontro com Deus, vale muito mais do que muitos que rezam horas e horas somente para cumprir um preceito.
Claro que tem sua validade, sem dúvida alguma, estou me ocupando para com Deus, mas às vezes fazer por fazer não convém para a nossa maturidade humana e espiritual. Temos que fazer por convicção, por um encontro verdadeiro, um encontro que transforma quem nós somos. Aí sim, dessa forma, Deus olha o nosso interior e vai dizendo, essa pessoa realmente quer mudar. Portanto, vou dar condições para que ela mude. Aí falo mais uma vez, um Pai Nosso bem rezado, bem meditado, ele pode valer muito mais do que às vezes um retiro que eu faço por uma simples obrigação. Porque o que Deus quer não é a quantidade de momentos no dia que você para falar com Ele sem sentido, sem encontro verdadeiro. Mas o que Ele olha, a qualidade do meu encontro para com Ele. Então, para terminar essa reflexão, irmãos e irmãs, para vermos que Deus realmente ele conhece a nossa vida como um todo, claro, Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi quando era criança ainda, e essa frase me acompanha. Ela não é minha, claro, não foi eu que criei. Um dia eu encontrei escrita em um caderno, portanto nem sei também quem inventou essa frase, mas foi um caderno de escola, não tinha nenhum nome, mas a frase é esta. Deus consegue enxergar uma formiga preta dentro de um buraco escuro em cima de uma pedra preta. Então vejam essa profundidade, né? Ou seja, nada está oculto aos olhos de Deus. Deus consegue enxergar uma formiga preta em um buraco escuro em cima de uma pedra preta. Ou seja, Deus está realmente cuidando de nós. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua igreja doméstica. O meu muito obrigado pela sua companhia, pelas redes sociais e que a graça de Deus sempre esteja atuando em nós para buscarmos Ele no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, a sua família, o seu lar que é a igreja doméstica, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro com as bênçãos dEle.